Terapia. Um dos meus objetivos aqui no canal no YouTube é produzir conteúdos atemporais. Conteúdos que continuem acontecendo independente do momento, que não tenham, enfim, a definição é justamente essa, né? Que não tenha um momento, que não tenha uma modinha, que não seja uma coisa viral, enfim, que seja eterno. E uma das formas de ver um conteúdo atemporal é através da música, né? Esses dias eu estava refletindo sobre a música do Renato Russo, Tempo Perdido, e é muito interessante, porque eu mesmo me questiono várias vezes quando eu faço uma tarefa que eu acho que eu estou perdendo tempo, eu acho que é um tempo perdido, e eu estou jogando fora todo esse aprendizado, sabe? E, na verdade, o que seria esse tempo perdido? O tempo perdido é se você estiver realmente fazendo algo que não vai acrescentar em nada para sua vida, né? Só que quando eu questiono, às vezes são vivências do meu dia a dia que são necessárias. Obviamente que se você faz coisas que não tem nada a ver com o seu dia a dia, com a sua rotina, com o caminho que você quer trilhar, obviamente você vai ter essa sensação de tempo perdido, né? Mas aí pensando nisso, nessa música, e aí lembrando também dos meus tempos de escola, as professoras de literatura, quando pegava lá um poema e ela pedia que a gente interpretasse. E aquilo para mim era um grande desafio, porque eu ficava pensando assim, pô, eu tenho que acertar aquilo ali, né? É como se fosse matemática na minha cabeça, né? É como se fosse 2 mais 2. Eu tenho que dizer que é 4. Na minha cabeça não trazia muito sentido que eu tinha que trazer uma interpretação do que aquilo significava para mim. Na minha cabeça eu tinha que acertar o que a professora queria, né? E aí eu sempre fui muito tímido, eu não tinha muita coragem para chegar e falar o que eu acreditava, o que eu imaginava, né? O que aquilo fazia sentido para mim, o que o autor queria dizer naquele verso, naquela estrofe. E aí, como eu pensei nessa música, né, Tempo Perdido, que nada mais é do que uma poesia em forma de música, é um conteúdo atemporal. Eu gostaria de refletir aqui nessa terapia e vou colocar aqui alguns blocos para poder analisar segundo o meu ponto de vista. Se você tiver alguma ideia, alguma dica, uma sugestão, pensa junto comigo, comenta aqui, traz um comentário. Todos os dias, né, quando a gente acorda, é como se a gente esquecesse completamente de tudo que passou, né? Por isso que é muito bom a gente poder dormir. Sabe que uma expressão, eu não manjo muito da Bíblia, né, mas enfim, que diz que Deus dá sono aos justos, e a gente dorme, a gente tem uma possibilidade da gente meio que rebobinar a nossa fita. Para quem é do tempo de agora, né, rebobinar era uma coisa que a gente fazia quando a gente alugava um filme. Existiam as locadoras e a gente tinha essa possibilidade de chegar, alugar os filmes para a gente poder assistir, não existia Netflix. A gente tinha que entrar no estabelecimento, escolher um filme que a gente queria alugar para a gente poder assistir. E uma das coisas que a gente tinha que fazer era rebobinar a fita. Rebobinar é a gente voltar o filme ao início. A gente tinha que fazer isso antes de devolver. Nem todo mundo fazia, às vezes você colocava lá a fita e já estava no final. Mas era bem interessante, né? A gente rebobinar para devolver direitinho para a próxima pessoa que for alugar, assistir do início. E eu acho que o sono, ele tem essa propriedade, né? Da gente poder rebobinar, da gente conseguir restaurar, né, o nosso corpo e refletir melhor sobre os nossos dias, sobre o que aconteceu ontem, né? A gente conseguir pensar melhor, né, nas nossas decisões, né? A gente toma decisão o tempo todo. Ontem, inclusive, tomei as decisões erradas, mas enfim, na minha cabeça eram boas decisões. Mas uma coisa que é fato é que quando a gente acorda, a gente tem essa possibilidade de rebobinar, mas o tempo que passou não volta, né? Então, se você fez bem, se você fez certo, se você fez mal, se você fez
errado. O tempo passou. Claro que assim, a gente pode consertar as coisas, mas recuperar o tempo a gente não recupera. Então o tempo que passou já era. Mas ao mesmo tempo, a gente não tem que ficar com esse apego, essa tristeza, porque, cara, eu tenho 32 anos e eu sou uma pessoa que me questiono muito sobre isso, sobre o que eu quero fazer, sobre qual vai ser o meu caminho, quando que eu vou começar a ganhar dinheiro de verdade, quando que eu vou começar a conquistar meus objetivos, quando que eu vou ter meu carro, quando que eu vou ter minha casa própria, quando que eu vou ter um trabalho, que eu vou conseguir ganhar mais dinheiro, que eu vou conseguir gerar valor nas pessoas, quando que eu vou ter um trabalho que eu amo. E é muito difícil, né? Porque a gente se compara, e quando eu falo a gente, eu falo eu, né? Se compara com as pessoas e a gente vê o sucesso do outro, a gente vê aquilo que o outro tem, os bens, o tempo que o outro tem. E isso é tão triste, porque quando eu trago isso pra mim, eu trago num sentimento de comparação, e se comparar é muito ruim, porque a jornada de todo mundo. Nossa, que barulhão. A jornada de todo mundo é muito singular. É uma jornada muito específica. Não tem como a gente comparar e querer colocar na mesma régua, né? A gente não sabe o que tem por trás da vida de cada um, o que cada um precisou passar para poder chegar onde chegou. Às vezes a pessoa conseguiu de uma forma muito rápida, mas ela se esforçou muito. Às vezes você vai demorar mais para você conseguir os seus objetivos. E eu, por muito tempo, sempre nessa coisa de comparação, eu já desejei muito isso. Eu desejei ter um bom relacionamento. É uma das coisas que eu mais desejei na minha vida, que graças a Deus eu consegui, foi ter um bom relacionamento. Mas eu já achava que eu não iria conseguir mais. Né? Eu tive um filho, e aí esse filho veio, acho que também como uma forma de, ó, toma aí, porque eu nem tava junto, né? Eu nem casei, eu só tive o filho. Ele veio como uma forma de realização, mas ao mesmo tempo ele veio já resolvendo uma questão, porque eu queria ter um filho. Mas uma das coisas que eu queria muito era ter um relacionamento, ter uma vida, ter uma companheira que de fato fosse isso. E quando eu falo companheira, é porque faz completamente sentido, não é ter uma mulher. Inclusive eu não gosto desse termo, falar ter uma mulher. Mulher, ela já é mulher, independente de você estar com ela ou não. Ela nasce mulher. Então, e também traz um sentimento de posse, que eu não gosto muito desse sentimento. Mas enfim, ter uma companheira, e eu consegui. Graças a Deus, sim, eu tenho essa companheira. Uma das coisas que eu sou muito grato. Mas outras coisas que eu também sempre quis conquistar é isso. Esses bens materiais, comprar uma casa. Essa casa aqui é ótima, né? Sou grato, etc. E eu também só consigo alugar essa casa graças também à minha companheira, porque a gente divide. Mas o meu objetivo é ter a minha casa própria. É conseguir comprar, conquistar aquilo que é meu. É ter um carro, perder o medo de dirigir e ter isso, entendeu? Só que todo momento, quando eu paro para pensar em todas essas coisas, cara, é muito louco, porque se a gente for comparar a nossa estrada com a dos outros, pô, a gente só se coloca para baixo. É só ladeira abaixo, é cada vez se sentindo pior. E para pra pensar, eu tô com 32 anos. Tem um vídeo aqui que eu coloquei, vou deixar até aqui na descrição, que tem gente que realizou grandes feitos depois dos 40 anos, depois dos 50. Então falta muito mais sentido na minha vida, na minha cabeça, compreender que assim, obviamente eu preciso fazer por onde, mas nem tudo está acabado, né? A gente tem tempo para poder fazer as coisas. Basta, claro, que a gente se dedique, que a gente faça por onde. E é fundamental que a gente consiga ter a clareza dos nossos objetivos, justamente para a gente não ter essa sensação de perda de tempo. Porque, como eu disse,
A gente não perde tempo. A gente está sempre aprendendo. A gente perde tempo, sim, se a gente não compreende os devidos caminhos que a gente precisa percorrer para alcançar os nossos objetivos. Que às vezes, eu acho que muitas das vezes, né, como tem se falado muito sobre propósito, as pessoas não sabem. Eu não sei qual é o meu propósito. Mas a gente tem micro-objetivos. Seja fazer uma faculdade, seja fazer um concurso, seja casar, seja ter filhos, seja abrir um negócio, vender algum doce na rua. A gente tem esses objetivos. E o que nos paralisa? O medo. Esperar as melhores condições. Ah, não, vou esperar o melhor momento, que aí eu faço isso. Vou esperar eu comprar, sei lá, meu exemplo aqui, né, de produzir vídeos. Eu comprei esse microfone aqui que eu estou usando. Paguei, se eu não me engano, R$50, ou até menos. Eu estou gravando com um celular simples, mas bom. Inclusive eu ganhei da minha cunhada. Então o que eu ia esperar? Uma máquina perfeita para filmar, para fazer um monte de coisa. Gente, eu não sei nem mexer em tanta máquina, eu teria que aprender a fazer isso. E aí gastar um dinheiro que eu nem tenho para poder comprar essa super máquina, gastar um dinheiro que eu não tenho para comprar um microfone de R$2.000. Ah, não, porque eu preciso ter um microfone bom. Esse é bom, né? É bom e tem um valor acessível. O que eu preciso mais? Se a gente parar para pensar que o nosso tempo é uma coisa extremamente importante, que quando a gente gasta dinheiro, uma coisa que a gente não quer, é como se a gente estivesse jogando fora todo o nosso suor. Suor esse que é extremamente importante, é sagrado na nossa vida. E quando você compra, sei lá, por exemplo, esse microfone caríssimo, de R$2.000, que você acha que você precisa de um microfone de R$2.000 para você poder começar a gravar vídeo. Ou quando você gasta, não sei nem quanto que custa um iPhone, mas, sei lá, rios de dinheiro para comprar um iPhone. De repente não é uma câmera que você precisa de um iPhone, porque o iPhone já tem a câmera boa, né? Então você já resolve essa questão. E aí você gasta essa grana toda para poder comprar coisas caras que você acha que precisa e às vezes desanima e para de gravar vídeo. Para de gravar vídeo e fica aí. Todo o seu suor, né, todo o seu sangue que você doou para poder fazer esse projeto, tá aí, largado, né? Nesse projeto que você não deu continuidade. Meu objetivo é continuar, é fazer aqui, é fazer esse canal bombar, ajudar pessoas, me desenvolver, deixar esse conteúdo, né, de forma atemporal, ajudar as pessoas a receber uma mensagem de vidas sendo impactadas, né, com os meus vídeos. Eu tenho esse desejo, acho que é algo que é muito bacana, né, quando eu paro para poder pensar nisso. E obviamente quando vem os obstáculos, né, como por exemplo o último vídeo que eu postei, deu uma visualização. E eu esperava muito, né? Eu sentei, eu comecei a devagar também, tentei criar de uma nova forma um vídeo, mas não fluiu. Beleza. Mas o que eu precisei? Sentar, botar o meu celular, esse mesmo celular que está aqui gravando, microfone e pronto. Só falar. Só isso. Então a gente precisa valorizar. Valorizar o nosso suor, valorizar o sangue que a gente põe para poder fazer as coisas.
essa energia toda que não é fácil trabalhar todos os dias, né? Tem gente que quase não tem folga, ou tem só uma folga na semana, né? Como eu. Às vezes, né? Mais de uma, quando eu tiro o sábado também, né? Mas normalmente é só o domingo. E a gente pensar que o dinheiro que a gente ganha, a gente gastar de uma forma desenfreada, sem imaginar, sem pensar, é muito ruim. Às vezes a gente não é bem remunerado por aquilo que a gente faz. Às vezes a gente tem muitas obrigações dentro de casa e um salário dá quase nada para poder fazer aquilo. E não é fácil, né? Viver o dia a dia é literalmente, como muitos dizem, é matar um leão por dia. E nessa de matar um leão por dia, a gente tem que valorizar cada habilidade que a gente aprende, cada arma que a gente aprende a usar para poder vencer esse leão. E eu bato palma para muito pai de família, para muita mãe de família que consegue fazer isso com maestria, que ganha às vezes muito menos do que eu, mas a pessoa tem uma habilidade, né, surreal de cuidar muito bem do dinheiro. Eu admiro isso de verdade. Eu inclusive, eu acho que eu lido muito mal com dinheiro. Eu fico olhando, né, durante toda a minha trajetória, né? Quando eu estava no meu primeiro emprego, como atendente, eu ganhava pouco, eu imaginava, quando eu ganhar mais, eu vou conseguir ter uma vida bem melhor. Eu preciso me formar. Aí dali eu fui promovido, virei balconista, legal. Tô ganhando mais, mas ainda assim, quando eu me formar, vai ser melhor. Só que a gente tem sempre que viver um degrau abaixo, né? Eu subi, obviamente, né? Me mudei, aí saí de casa, vim morar junto, aí comecei a pagar aluguel. E aí também o valor da pensão alimentícia aumentou. E com isso, aquele pensamento que eu tinha, né? Eu me enganei. Eu não consegui estar melhor financeiramente, no sentido de poupar mais dinheiro, de conseguir fazer mais coisas, porque eu elevei o meu padrão de vida na mesma proporção, né? E a minha mentalidade, né, que é uma das coisas mais importantes, ela custou evoluir, tá evoluindo ainda, né? Tá ali, né, patinando, tá crescendo. E aí quando eu vejo essas pessoas que ganham menos, mas que têm uma vida até financeiramente melhor, conseguem não deixar faltar comida, graças a Deus aqui em casa também não falta, né? Mas consegue não deixar faltar comida, consegue ter um lar saudável. Então, isso é sensacional. Isso é sensacional. Eu não sei se você já viu alguém assim, que você conhece, mas obviamente deve ter, né? E isso nos convida a refletir sobre cuidar melhor do nosso dinheiro. É muito mais do que ganhar mais dinheiro. É aqui, né? E aqui eu acho que é um convite para a gente se conectar com aquilo que a gente acredita. Se você acredita em Deus, pensa a beleza dessa vida, independente do dia estar ensolarado, nublado. Toda essa beleza ela pertence a um universo, a um Criador. E seja lá como você for chamar, é inegável que quando a gente olha para a natureza, a gente não percebe essa perfeição. E aqui nessa estrofe, a gente é convidado a refletir sobre a beleza da natureza, percebendo também a beleza do nosso Deus. De novo, pode chamar da forma que você quiser também, né? Mas essa beleza desse Deus, esses olhos castanhos, a gente comparando toda essa naturalidade da vida dos céus com as formas divinas. E aqui, nesse momento que é muito importante a gente associar
aquilo que a gente acredita, seja energia, seja alguma filosofia, seja o universo, seja um Deus criador, seja os deuses. É muito importante aqui a gente ter uma filosofia espiritual para que a gente consiga se conectar. E eu tenho feito isso recentemente para poder me ajudar a lidar com o meu dia a dia, com meus questionamentos, porque se a gente confiar simplesmente na nossa carne, no nosso ser racional, se a gente cuidar, por exemplo, só do nosso físico, só malhar, se a gente cuidar só da mente, né, só ir a um terapeuta e não cuidar do espiritual, a coisa não anda. A gente tem que olhar para esses três pilares, né, físico, mental e espiritual. E aí é muito interessante, né, que essa conexão, ela tem me ajudado realmente a crer, a ter uma fé, a compreender a beleza das coisas, a ser um pouco mais grato sobre o dia. Ah, tá frio, ah, que bom, né? Até pouco tempo atrás estava um calor terrível. E também, se tiver calor, que bom, né? Essa tranquilidade, essas mudanças de estações. A gente costuma dizer que aqui em São Paulo, né, a gente tem várias mudanças de estação no mesmo dia. E realmente, né, às vezes está muito quente, às vezes está muito calor e tal. Mas é bom ter essa facilidade, né? Você imagina. No Japão, nunca fui lá não, né? Mas eu já ouvi dizer que as estações são bem definidas. Então, quando é calor mesmo. Quando é frio mesmo. E não que eles não devam ser gratos por isso. Eles devem e tal. Mas eu não troco o Brasil por isso, né, cara? Eu acho que lá tem muitas questões, segurança, muitas outras coisas melhores. Mas essa fluidez de clima, essa troca, essa possibilidade de você. Eu não ando sem camisa na rua, não, né? Mas se eu quiser, eu posso. Eu não vou congelar, não vou torrar. Posso fazer isso. Possibilidade de você ficar à vontade, né? Hoje tá mais frio aqui, mas não tá tão frio, então eu posso ficar de camiseta. Essas possibilidades, né, são muito melhores aqui no Brasil. A possibilidade de você plantar. Pode plantar quase tudo aqui. E tudo nasce, tudo floresce, né? Então isso é algo muito bom. E aí, mais uma vez, quando a gente se conecta a essa energia, a esse ser celestial, a gente ganha forças para a gente encarar os obstáculos do dia a dia. Ontem, por exemplo, eu tive um dia difícil. Óbvio que eu tenho outras ferramentas, né? Tem a minha esposa que me ajuda também, me ajuda a refletir sobre essas dificuldades, às vezes das decisões que eu acho que tomei de maneira correta e não. Mas a fé, essa espiritualidade, ela ajuda a gente a crer na justiça, a gente crer na esperança, na fé, na alegria, na possibilidade de um dia melhor no dia seguinte. É como se a gente literalmente sentisse um abraço bem forte, um aconchego, um cafuné, que chega e vai nos dizer o seguinte, que tudo vai ficar bem, que tudo vai ser resolvido, que amanhã vai ser um novo dia, e com ele uma nova realidade, uma nova possibilidade. Então isso é muito importante, né? Mais uma vez, não só a gente pensar na mente, no corpo, mas também no espírito. Eu negligenciei muito esse lado, né? E quando a gente negligencia, a gente fica muito no racional, só nas evidências, a gente se torna muito apático a tudo, sabe? Muito cético. Isso é ruim. Eu acho que as pessoas que vêm da ciência mesmo, as pessoas que buscam resposta para todas as coisas de forma muito racional, tendem a ser muito apático, né?
E isso é ruim. Uma coisa que me incomoda é estar num ambiente, numa roda de amigos, as pessoas estão falando sobre um assunto emocionante, eu não consigo chorar. Como assim um assunto emocionante? Eu sou de pedra, eu não choro, eu não sinto. Né? Claro que assim, eu acho que tem outras amarras, né? Coisas muito mais profundas que eu preciso tratar. E eu sei disso, né? Quando eu olho para minha infância, que eu chorava bastante. Eu detestava aquilo, eu olhava como um sinônimo de fragilidade. E aquilo me dava raiva, me dava revolta. Então hoje em dia eu acho que é meio que uma blindagem que eu criei. É difícil romper essa blindagem, né? Na época era como se eu fosse menor do que eu sou, do que eu era. Então se eu chorasse, eu seria muito pequeno. Hoje em dia, olha que louco, né? Quando eu choro, eu mostro a minha vulnerabilidade, eu me sinto grande. Me sinto grande por ter essa coragem de ser imperfeito, né? Que é inclusive um livro maravilhoso, né? Se você clicar nesse link aqui, você não vai pagar nada mais por isso. A única diferença é que eu vou ganhar uma comissão. Então, é um jogo maravilhoso, né? Que eu te indico um livro excelente e ainda de quebra, você comprando pelo meu link ainda me ajuda a ganhar um dinheirinho. A gente não precisa ter medo do desconhecido, né? Ter medo daquilo que a gente não conhece mesmo. A gente não recebeu nenhum tipo de promessa. Ninguém disse exatamente aquilo que a gente vai conseguir conquistar. Ninguém te prometeu mundos e fundos. Até mesmo porque eu acho que a gente tem que encontrar esse caminho sozinho, independente de qualquer pessoa. A gente tem que ser capaz para poder fazer as coisas. E a gente não precisa ter medo realmente, né, desse desconhecido, porque na verdade ninguém sabe o que está fazendo. A gente só está tentando meio que se adaptar nesse mundo louco, mas obviamente trazer mais claridade, mais clareza para a vida ajuda muito mais a gente encontrar esse caminho, né? Então, por mais que ninguém saiba o que está fazendo, para onde está indo, trazer essa claridade, embora ninguém tenha prometido nada, ninguém tenha escondido nada de você, porque sim, você vai descobrir as coisas, não que elas estejam extremamente escondidas, não, você vai encontrar essas estradas, os seus caminhos, de uma forma como se só você vai saber dizer, só você vai saber encontrar. Né? Eu não encontrei ainda. Até mesmo porque a vida ela é muito louca. Né? Às vezes a gente tem uma definição de vida como se fosse uma linha reta. É como se a gente fosse dividir lá os anos em linhas retas, os meses em linhas retas. Mas a vida é muito mais curvas, né? E às vezes a gente está muito lá em cima, às vezes está muito cá embaixo. E para a gente chegar aqui no nosso topo, né, se pudermos falar dessa maneira, chegar aqui na frente, aquele progresso que a gente quer de fato, né, conquistar, a gente precisa compreender que sim, vamos viver esses momentos, essas curvas, né, sinuosas, fazem parte do nosso aprendizado, do nosso crescimento. Todas as vezes que eu tenho um desafio, por exemplo, no meu trabalho, e eu penso assim, gente, esse não é um trabalho que eu quero, não é um trabalho que eu gosto. Como, por exemplo, ontem, né? Foi bem estressante, né? Eu tive 3 desafios no mesmo dia. Uma chacota de um representante que eu, inclusive, eu falei no meu vídeo anterior. Não esperava aquilo, né? Um cara de muito mais de seus 50 anos agindo de forma infantil. Outro moleque que trabalha comigo, que é extremamente explosivo, e aí me ameaçou, né, e me xingou, porque eu não gostei da atitude dele. Olha o momento que a gente está vivendo. A gente vive uma, uma situação, uma vida em que a gente não sabe, a gente não pode nem se retratar com as pessoas, porque tá, elas têm alguns traumas, têm algumas dificuldades de lidar com seus sentimentos, com a raiva. E uma das formas de lidarem com a vida é reagindo com raiva, com agressão. E aí, por fim, para fechar com chave de ouro,
Na hora de fechar a loja, a porta emperrou de uma tal forma, e aí eu pensei, cara, vai quebrar tudo, né? Porta automática, lascou. E aí no final, né, tudo se resolveu, eu cheguei em casa, e aí de novo, né, encostar ali, abraçar minha companheira e poder falar sobre isso e encontrar nela as soluções para tudo e compreender todo esse processo de estar no trabalho, de diariamente fazer algo que, assim, mesmo que eu não goste, é algo que vai me trazer meu dinheiro no final do mês para poder pagar meu aluguel, para poder pagar a pensão, para eu poder comprar comida, para eu poder fazer algumas coisas que eu quero, passear, né? De repente, né, ter um lazer, seja ele qual for. E lá na frente, quando eu chegar no meu objetivo, né, mesmo passando por cada um desses percalços, compreender que todas essas situações me forjaram para que eu seja exatamente essa pessoa que eu sou, mesmo vivendo assim esses caminhos tortuosos. Então, é justamente isso. Não existe uma promessa de vida, nenhum caminho perfeito rumo ao sucesso. A gente vai trilhando, mas obviamente, se a gente tiver a luz divina para poder clarear toda essa escuridão, todas essas incertezas, a gente vai muito mais longe. E nada é tempo perdido. Não existe essa situação de perda de tempo. Afinal de contas, somos tão jovens.